O Senhor tem seus arranjos e por isso nós estamos aqui. Privilégio rever os irmãos, o rosto de vários irmãos queridos que nos conhecemos há tanto tempo, né? Estamos de passagem, eu com a família, com a graça de Deus iremos para Cabo Frio, mas a pedido dos irmãos, especialmente do Silas, o Pablo, nós nos dispomos a servir o Senhor e ter comunhão na palavra. Amém? Vamos abrir no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança do homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das suas asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim todos 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo delas. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como o carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas, e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas, ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles,
porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras duas asas, com que cobriam o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvia o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e não somente uma porta aberta no céu. Apocalipse 4, verso 1. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, é pela Tua graça que nós nos colocamos diante de Ti. É a Tua graça que nos coloca diante de Ti. Nós realmente só nos resta agradecer ao Senhor, porque a força do Senhor é que nos mantém de pé. O Senhor renova a obra do Teu Filho em nós, o ministério do Teu Espírito em nós. E nessa noite que estamos reunidos em torno da pessoa do Teu Filho, para compartilhar a Tua palavra, nós pedimos a Tua graça, a Tua unção. Senhor, fala conosco, abra os nossos olhos, nos dê discernimento da Tua vontade na palavra,
daquilo que o Senhor tem para repartir conosco. Nós nos colocamos debaixo do precioso sangue do Cordeiro, que nos purifica e nos cobre de todos os pecados e nos torna, Senhor, agradáveis diante de Ti mesmo, no Seu Filho. Senhor, somos incapazes de falar, de ouvir e muito menos de compreender a Tua palavra. Mas nós confiamos no ministério do Teu Espírito. Que o Senhor seja gracioso para que o Teu nome seja exaltado mais uma vez entre nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus para a Tua glória, Senhor. Amém. Irmãos, Ezequiel teve uma visão muito assustadora no contexto do cativeiro babilônico, quando o rei Joaquim foi levado cativo. Nos chama a atenção que uma outra versão do século 21 e outras versões mais apuradas, no começo fala que a palavra de Deus veio sobre Ezequiel. Mas estranhamente não veio uma palavra de forma expressiva, inteligível. Veio uma visão assombrosa e assustadora. Veio uma grande tempestade, um vento e nuvens e relâmpagos. E entre outras coisas que Ezequiel viu, ele viu aqueles 4 seres viventes, que eles tinham 4 rostos cada um, e eles andavam juntos, e eles estavam zigue-zagueando, andando em forma de zigue-zague para um lado e para o outro. E onde ia um, os outros seguiam, e cada um tinha 4 rostos. Nós vimos como rosto de leão, na verdade cara de leão, cara de bezerro, cara de homem e cara de águia. E é uma visão assustadora, porque representa aqueles 4 querubins ou seres viventes que nós vimos lá no livro de Apocalipse. Quando o Senhor fala para João, sobe para cá, eu vou te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. E ainda que aparentemente parece que João viria muitas coisas, a primeira e única coisa que ele vê é o trono do nosso Senhor. Nos últimos dias, o que de fato o Senhor quer revelar, o que o Senhor quer restaurar entre os seus filhos é o trono, é o lugar de governo, de superioridade que pertence ao seu filho. Ele reina para sempre. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, temos aquele contexto tão lamentável da situação das igrejas e da história da humanidade, tantos aspectos negativos que nos faltaria tempo para compartilhar. Na verdade, vai nos faltar tempo para compartilhar muitas coisas. Nós não estamos numa conferência, né? Estamos apenas numa comunhão na palavra, num momento muito estreito, né? Mas o Senhor abre os céus a João no capítulo 4 e manda João subir, e ele ali vê o trono. Ao redor do trono, aquele arco-íris e tantos detalhes, mas ali novamente estão aqueles 4 seres viventes. E que coisa gloriosa, eles estão cheios de olhos por dentro e por fora. Eles têm 6 asas, somente 2 eles estão voando. E com as outras eles cobrem o rosto e os pés. E uma das suas missões é clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E quando eles clamam, toda a terra enche da sua glória. Todos aqueles que estão ao seu redor se prostram diante do Senhor e declaram a sua soberania, a sua honra e a sua glória. Quando a gente olha o contexto de toda a Bíblia, nós sabemos que Cristo é a centralidade de toda a palavra de Deus. Ele, de fato, é o centro único que Deus estabeleceu. O assunto central do nosso Deus é o seu Filho. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o cabeça de toda a criação. Todas as coisas que procedem de Deus são dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então também as profecias, as tipologias no Velho Testamento, tudo que diz respeito à casa de Deus, à obra de Deus, a esse tempo que Deus se revelou ao homem, tudo diz respeito a Cristo e à igreja. A Cristo porque ele é o eleito e o Senhor que o Pai estabeleceu. A igreja porque essa é a sua amada, a sua esposa, o seu corpo, o lugar da sua habitação. É a sua casa, aquele lugar que ele quer edificar. Ele quer ter descanso na sua casa. Quando Ezequiel viu essa visão, era um contexto de Babilônia, de cativeiro. Mas começa o capítulo 1 falando de restauração.
E quando chegamos ao capítulo 43 de Ezequiel, o Senhor fala para Ezequiel, mostra-lhes o modelo ou a planta da casa. Mostra para que eles, ao ver, eles se envergonhem. E ao se envergonhar, eles possam considerar as medidas da casa de Deus. Nós falamos muito da casa de Deus, mas nós precisamos ter clareza dessa visão da casa de Deus. De fato, quando temos visão da casa de Deus, nós nos envergonhamos de quantas coisas erradas nós temos feito. Porque nós achamos que podemos colocar as mãos na casa de Deus. Quando o Senhor falou para Moisés edificar o seu tabernáculo, como o Senhor repetiu para Moisés, Moisés, veja que faça tudo conforme o modelo que se te mostrou no monte. Moisés não poderia ir além a coisa alguma. Ele deveria ser fiel ao Senhor na sua visão. E agora nós estamos no Novo Testamento. Mas como eu disse, tudo era uma tipologia, tudo era uma figura. E lá no livro de Hebreus capítulo 3, o Senhor deixou claro ali que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo fiel, mas aquilo era um tipo, porque nós somos a casa de Deus. E o seu filho é de fato o verdadeiro Moisés. É de fato o libertador do seu povo. Moisés representa apenas um tipo de Cristo que tiraria o povo de Deus do Egito e levaria para Canaã. E é isso que o Senhor está fazendo conosco também. Mas voltando a Ezequiel, a restauração da casa começa com essa visão do capítulo 1. Nos céus temos esses 4 seres viventes, 4 rostos ou caras estranhas, e eles se movem e de repente muda o rosto, e ao mesmo tempo que Ezequiel viu essa figura nos céus, essa visão nos céus, ele também vê uma visão na terra. Ele vê 4 rodas na terra, umas dentro das outras. E essas rodas, elas também andavam por todos os lados. Mas que coisa interessante é que elas não tinham um fim em si mesmo. A única missão que essas rodas tinham era seguir os 4 seres viventes por onde quer que eles fossem. À medida que eles se moviam nos céus, essas rodas se moviam na terra. Se eles parassem, elas também parariam. Se eles se elevassem, então essas rodas subiam também aos céus. Porque nas rodas e nos 4 seres viventes era o Espírito do Senhor que estava governando. Irmãos, quando nós olhamos essa visão e nós relacionamos isso com a pessoa e obra do nosso Senhor, precisamos ter claro isso. Pode ser que na Bíblia tudo seja muito confuso, até que venhamos a entender que Cristo é a chave da palavra. Quando você vai entrar numa casa, você precisa de chave. Se você não tem chave, você não entra na casa. Se compararmos a palavra de Deus como uma grande casa, sabemos que Cristo é a chave. E ao mesmo tempo que Ele é a chave, Ele é o conteúdo, Ele é os detalhes de toda essa casa. Se a casa é a igreja de Deus, da qual a palavra procede, a palavra que, produz a edificação, nós sabemos que a casa de Deus nada mais é do que Cristo se expressando em nós. À medida que a palavra de Deus vai nos levando para dentro dela e vai nos levando para dentro de Cristo, o Senhor vai sendo edificado em nós. Não existe absolutamente nada nas Escrituras que não tenha relação com Cristo. Tudo que diz respeito a Cristo está em todas as tipologias e profecias do Velho Testamento, e a realidade estão no Novo Testamento. Vocês devem se lembrar que quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, tristes, falando a respeito do Senhor que havia morrido, e o Senhor se apresenta entre eles, pergunta sobre o que eles estão conversando, e eles até foram malcriados, né? Falam, só tu é estrangeiro em Israel, não sabe as coisas que aconteceram? E o Senhor fala, quais são as novidades? Fala, Jesus de Nazaré, cerca de 3 anos e meio, né? Varão aprovado por Deus, com prodígios, sinais. Nós até pensávamos que ele é o Cristo, mas ele morreu e já é o 3º dia e nós não sabemos o que foi feito. Algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, mas nós não sabemos. E aí o Senhor repreende, né? Honestos e tardios de coração para crer em tudo que está escrito na lei,
nos profetas e nos salmos. E o Senhor mostra, está em Lucas 24, aquelas profecias e tipologias referentes a Cristo e o sofrimento que ele havia de padecer. Então, irmãos, não existe absolutamente nada nas Escrituras que seja desassociado de Cristo. Se o nosso foco for Cristo, então os nossos olhos podem ser abertos. Porque o propósito do Senhor não é revelar absolutamente nada que não seja o seu Filho. É nele e através dele que nós passamos a compreender toda a vontade de Deus na sua palavra. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor nos chama para conhecer o seu Filho. Quando nós olhamos o ministério do nosso Senhor e lembramos desses 4 seres viventes, lembramos que não era apenas um ser vivente, eram 4. E quando olhamos o nosso Senhor, o Senhor nos deixou 4 evangelhos, não apenas um. Alguns acham que apenas um evangelho seria suficiente, mas o Senhor, no seu propósito, nos deixou 4 evangelhos. Nos lembramos quais são? Olha, Mateus, vamos Násio, Marcos, Lucas e João. Parece que a ordem foi aleatória, né? Não faz muito sentido. Mas na palavra de Deus nada é aleatório. O Senhor tem o controle de tudo, de cada detalhe. Lá no livro de Apocalipse, como é que está a ordem dos 4 seres viventes? Primeiro vem cara de leão, depois vem cara de boi, depois vem cara de homem e por fim, cara de águia. E quando nós ligamos isso com os 4 evangelhos, no evangelho de Mateus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é apresentado como rei de Israel. Ele tem uma genealogia e ele vem da casa de Davi. E no contexto histórico, o evangelho de Mateus, ele é escrito aos judeus, no contexto da linguagem hebraica e no contexto de Jerusalém, relacionado ao templo de Israel. Na verdade, para alguns que são judeus, eles se contentam apenas, os judeus messiânicos, com o evangelho de Mateus. Porque ali eles estão contextualizados com toda a sua cultura. Então, de fato, o evangelho de Mateus ele foi escrito para atingir os judeus na época. Ali, então, o nosso Senhor se revela com cara de leão. Ou seja, aqueles 4 seres viventes representam 4 aspectos do nosso Senhor, que diz respeito à restauração da sua casa ou à edificação da sua casa. Mas graças a Deus que não temos apenas Mateus, nós também temos o livro de Marcos. Se um rei tem genealogia, um escravo não tem. Por isso que em Marcos ele é o servo. Em Marcos ele é o novilho que vai ao matadouro. Como ovelha muda que não abre a sua boca, como disse Isaías, assim o Senhor se apresenta no Evangelho de Marcos. O capítulo 10 de Marcos, verso 52, resume a sua missão. Que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, assim como em Mateus ele apresenta, o Senhor apresenta o Senhor com esse aspecto de rei, ali ele é o escravo. Mostrando para nós a sua beleza, a sua natureza, que o reinado do Senhor é na base do serviço. O reinado do Senhor é na base do amor. É na base não de um assenhoramento, de uma manipulação, de um controle. Mas o reinado do Senhor, ele é baseado em dar a sua vida para que o propósito de Deus seja levado adiante. Só há reino quando há escravo. Ele é o rei que se coloca como escravo. Ele é o rei que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Oh, irmãos, não é tão grande o amor do nosso Senhor? Que coisa maravilhosa, né? E aí temos então o Evangelho de Lucas. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi um médico. Ninguém entende melhor do que um homem, do que o próprio homem, a não ser um médico. Ele entende bem da anatomia de um homem. E ali está Lucas, que o Senhor escolheu como um médico, para falar do homem. Jesus é apresentado em Lucas como o Filho do Homem. É assim que o Senhor usa a expressão no Evangelho de Lucas. Então, irmãos, ali
Enquanto em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o escravo, em Lucas ele é o filho do homem. De fato ele é Deus, mas ele deixou as suas prerrogativas como Deus, sem deixar de ser Deus, e ele agora assumiu a forma humana para viver entre nós como homem, dependendo do Espírito Santo. É ali que conta como que o Verbo foi gerado, como que a virtude do Espírito cobriu Maria, aquela virgem, e ele nasceu como homem 100% humano e 100% divino. Então vimos ali e vemos ali o ministério do nosso Senhor e a pessoa do nosso Senhor como homem. Que coisa gloriosa, irmãos. E até que chegamos em João. João, como aquele cara de águia, mostra o Senhor lá no capítulo 1. Vocês lembram como é que começa o capítulo 1, né? No princípio era o Verbo. E o que mais? O Verbo era Deus e o Verbo... Assim começa João, no princípio. Irmãos, mas João vai tão além. Porque o princípio que João mostra é um princípio antes do princípio de Gênesis. Em Gênesis nós temos o princípio da criação. Mas em João nós temos o princípio da economia da Trindade. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram ter uma obra, ter muitos filhos semelhantes ao seu filho, ao qual ele amava. Nesse princípio se revela então o Verbo de Deus em diálogo com o seu Pai. É esse princípio que João está falando, não o princípio da criação. Porque a criação é o resultado do propósito. Não haveria criação se não houvesse propósito. Então, de alguma maneira, João capítulo 1, verso 1 e 2, vem antes de Gênesis. Não numa cronologia histórica, mas sim num pensamento e numa revelação espiritual. João está falando do Verbo antes da sua encarnação, quando ele coexistia como uma pessoa da Trindade. Ele é o Filho de Deus. Irmãos, esses 4 evangelhos nos mostram a grandeza do nosso Senhor e da sua obra. Não era suficiente apenas um evangelho, porque o Senhor é tão grande que ele quer revelar a sua plenitude. Imagine, desculpa a figura, uma pirâmide. Se você está de um lado, vamos botar uma pirâmide de 4 lados, imagine que você está de um lado e você está no evangelho de Mateus. Você não consegue enxergar o que está no outro extremo, digamos João. E assim os outros 2 lados, como Marcos e Lucas. Se você está em apenas um lado, você vai ver ele como rei, ou como escravo, ou como homem, ou como filho de Deus. Mas louvado seja o Senhor. Tem um texto precioso lá em 1 Timóteo 2,3, que diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. É uma palavra que tem uma preposição ep no grego, pleno conhecimento. Ou seja, o Senhor nos tira debaixo de um desses aspectos da pirâmide e nos leva lá no topo dela. Para você ver lá de cima. E quando você olha de cima, você vê toda a grandeza do Senhor nos 4 evangelhos. É um conhecimento de cima. Lembra do hipopótamo? Que é hipo, ou seja, abaixo. Hipopótamo é cavalo, ou seja, um cavalo que anda abaixo da água. Enquanto que epi é sobre, epignose. Deus quer nos levar, como aquela visão de Ezequiel, a uma visão que vem dos céus, vendo as coisas de cima para baixo, para termos uma visão plena da sua casa, do seu propósito e não faltarmos em coisa alguma. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas o assunto de Ezequiel é a restauração da casa. Porque em Ezequiel a glória de Deus saiu. E depois a glória de Deus encheu a casa. E os sacerdotes tiveram que sair. Então o Senhor fala ali do cativeiro, mas também fala da restauração. E falando sobre a casa de Deus, ou a obra de Deus, vamos saltar dos evangelhos para o livro de Atos. Porque, irmão, esses 4 seres viventes, esses 4 aspectos da obra e da pessoa do Senhor,
tem tudo a ver com a casa do Senhor. Lembramos que são 4 seres viventes e as 4 rodas. E as 4 rodas se movem com as outras, e a única missão delas é acompanhar os 4 seres viventes. Então, quando nós chegamos no livro de Atos, nós vemos que o Senhor inicia sua obra em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, e agora a palavra do Senhor é proclamada, o evangelho do reino é proclamado. Muito interessante que ali o Senhor, ainda que tinha 12 apóstolos, um deles se levantou entre os 12, e ele se tornou porta-voz do Senhor, especialmente nos primeiros capítulos. E esse apóstolo, quem que era? Era, quem lembra? Era Pedro. E como nós falamos, nada é por acaso na palavra do Senhor, tudo de fato tem significado muito importante. Silas, você me arruma mais um? Sim. Acho que mais 2. Então, queridos, prosseguindo, nos arranjos do Senhor, Pedro vem primeiro. Assim como aquela cara de leão vem primeiro. Por que Pedro vem primeiro? Porque Pedro veio trazer o aspecto do reino de Deus antes de qualquer coisa. Quando se começa a obra de Deus, a primeira coisa que o Senhor mostra, que se prega, é sobre a soberania do Senhor. Sobre o senhorio do nosso Senhor. Você se lembra como é que Pedro resumiu a sua mensagem em Atos 2? Lá no verso 36. Saiba, pois, toda a casa de Israel, obrigado, irmão, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ele chama eles de homicida. E depois diz assim, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, a grande necessidade que aquela geração tinha era ser salvo dessa natureza de perversidade. Eles já eram povo de Deus porque eles eram judeus no contexto da lei. Mas tinha um grande problema. Eles não tinham a Jesus Cristo como Senhor. Nós também, olhando para esse pano de fundo, pela graça de Deus somos salvos. Mas quem é o nosso Senhor? Nós até falamos que é Jesus, mas a maneira que nós vivemos determina quem é o nosso Senhor. Então Pedro não fala assim, salvai-vos do inferno, recebendo ele como Salvador. Não. Vocês têm que ser salvos dessa geração perversa, ou seja, uma geração que vive para si, uma geração que busca os seus interesses, uma geração religiosa a tal ponto que crucificou o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando se fala no princípio da restauração, a primeira coisa que tem que ficar claro para todo o povo de Deus, você não é nada. Eu não sou nada. Não podemos opinar no sentido de querer colocar as nossas mãos nas coisas do Senhor. Nós realmente precisamos nos submeter ao senhorio do nosso Senhor. Se vai haver restauração, só há restauração quando todos nós nos curvamos. Em Babilônia você faz o que você quiser. Você edifica do jeito que você quiser. Você segue a sua vida como você quiser. Mas quando nós pensamos em Jerusalém, a primeira coisa que temos que ver é que Ele é o Senhor. E nós precisamos nos submeter ao seu senhorio. Você se lembra quando eles saíram de Babilônia, lá no livro de Esdras, e voltaram para Jerusalém? Qual foi a primeira coisa que eles edificaram? Haviam muitos inimigos, mas eles não construíram as muralhas. O Senhor falou lá em Zacarias que eles seriam uma muralha ao redor de Jerusalém. Qual foi a primeira coisa que eles restauraram quando eles chegaram em Jerusalém? O altar. O altar representa a cruz.
O altar representa a morte. O altar representa entrega total. Mas isso só é possível quando nós vemos e reconhecemos a soberania do nosso Senhor. Irmãos, enquanto nós não vermos que Jesus é o Rei, nós ainda seguiremos seguindo nossos próprios caminhos. Hoje tem muitos problemas na casa do Senhor, porque cada um tem um Senhor muito grande dentro de si, que é o nosso próprio ego. Então, a obra do Senhor começa ali no livro de Atos com Pedro, e de alguma maneira ela vai até o capítulo 10. O capítulo 10 e até o 11 representa a síntese do ministério de Pedro. O Senhor levou ele na casa de Simão Curtidor. E lá estava ele jejuando, e Pedro teve uma visão estranha. Ele viu aquele lençol descendo do céu, amarrado nas 4 pontas, cheios de animais quadrúpedes e répteis estranhos, e uma voz falou com Pedro. Pedro, mata e come. E o que Pedro respondeu? Espera aí, como assim? Não, Senhor. Viu o paradoxo? A contradição? Se ele é o Senhor, como é que eu falo não? Está vendo a luta de Pedro? E está vendo a nossa luta? Por isso que ele tem que vir primeiro como rei sobre nós. O Senhor colocou Pedro na casa de um Simão curtidor. E naquela época, a profissão de um curtidor era algo imundo, era algo desprezível. O curtidor era aquele que fazia cintos, sapatos, mas também odres. E fazia de pele de animais. Os animais vinham, eles tinham que vir essas peles pela beira-mar e entrar na cidade de Jope. E aquelas peles fediam, que estavam com o resto de carnes podres muitas das vezes. E aquele Simão curtidor tinha que limpar aquelas peles, lavar aquelas peles, depois deixar essas peles curtir ao fogo, do calor do fogo, até ela estar flexível, e ele então ia fazer os utensílios, e principalmente o odre. O Senhor já havia falado que vinho novo se põe em odres novos. Se põe em odres velhos, que estão ressecados e não são flexíveis, então, quando o vinho novo começar a entrar naquele processo de fermentação, vai expelir gases e o odre vai se romper. E o que o Senhor estava mostrando para Pedro e mostrando para nós? Eu quero um odre novo. E por isso eu derramei o vinho novo. O vinho novo era a revelação da graça de Deus, da obra de Deus em Cristo e ministrada pelo Espírito Santo. Mas aqueles que vinham do contexto judaico queriam trazer o judaísmo para dentro da graça de Deus. E agora o Senhor está falando para Pedro, eu preciso de um odre novo. E esse odre é o resultado do vinho, é o resultado da revelação. Pedro, você é um odre velho. Todos vocês são um odre velho. Precisa ir para a casa de Simão curtidor. E aí, enquanto isso, um anjo do Senhor aparece a Cornélio, que era um centurião da corte italiana. E Cornélio ficou assustado, era um homem que dava esmola, era justo, estava jejuando, até as 3 horas da tarde. E aí o Senhor fala, Cornélio fala, que és, Senhor? Fala, olha, levanta, manda homens, eu tenho ouvido as suas orações, as suas esmolas, eu tenho recebido. Manda homens lá na casa de Simão curtidor chamar Simão por sobrenome Pedro, ou seja, não mistura os 2 Simãos. Enquanto esses soldados que foram enviados por Cornélio estavam chegando na casa de Simão curtidor procurar Simão Pedro, o Espírito Santo já havia falado, o Senhor já havia falado com Pedro 3 vezes, e agora o Espírito Santo fala com Pedro, Pedro, desce, porque tem alguns homens aí te procurando e você vai sem perguntar ou sem falar nada. Porque é o aspecto do reino. Eu estou te mandando. E Pedro tinha essa tendência, como nós, de argumentar, de discutir, de opinar. E lá foi Pedro e ele vai caminhando, então na casa de Cornélio, e ele já entra falando, vocês sabem que não é conveniente ou lícito o homem judeu entrar na casa de um gentio e comer com ele. Ou seja, vocês são imundos. Nós somos uma raça superior, temos a visão.
Mas o Senhor me mostrou para não considerar imundo aquilo que ele purificou. O que vocês querem? Eu estou aqui. E quando Pedro começa a pregar acerca do nosso Senhor, antes que Pedro terminasse, o Espírito Santo caiu sobre ele, eles foram batizados no Espírito Santo, falando em línguas, e Pedro pergunta, poderemos nós deixar de batizar nas águas a esse que como nós recebemos o dom do Espírito? Esses homens foram batizados. E quando Pedro com os seus companheiros chegaram em Jerusalém, a igreja se reuniu e questionou Pedro, como é que você entra na casa de um gentio e come com ele? Percebe que eles eram odres velhos, eles queriam controlar as coisas do Senhor conforme a lei judaica. E Pedro teve que explicar que não foi ele, mas foi o Espírito Santo. Irmãos, foi lá em Jope que o Espírito Santo foi derramado e a palavra de Deus anunciada aos gentios. O Senhor falou para Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Não apenas a chave, mas as chaves no plural. Em Atos 2, Pedro usou uma chave a primeira vez, quando ele pregou aos judeus. Mas eles não queriam chegar até os gentios. O Senhor falou, vocês vão permanecer em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e aonde mais? Judéia, e até Judéia, quem sabe os judeus poderiam ir, mas Samaria, eles não queriam ir. Os confins da terra, era Roma na época. Os judeus pagavam imposto. Roma, ela era uma hegemonia na época que governava com vara de ferro todas as nações e judiava do povo de Israel. E eles não quiseram ir, o Senhor teve que permitir aquela perseguição em Atos 8, e todos foram dispersos, menos os apóstolos, mas o Senhor promoveu um meio de Pedro chegar até a casa de Simão Curtidor. Agora, irmãos, quando nós olhamos, o Senhor deu as chaves a Pedro, ele tinha que abrir a porta da palavra, para os gentios também receber a palavra, e foi em Jope, nada é por acaso. Quando você olha lá em 1 Reis, quando Salomão foi edificar a casa de Deus, Davi, seu pai, deixou uma planta. E Davi era amigo de Irão, que era o rei de Tiro e Sidom. E então Salomão pede ao rei Irão que pudesse mandar madeiras que vinham das terras gentílicas e pudesse percorrer o mar e entrar para Jerusalém pela cidade de Jope. Ou seja, a casa que Deus estava usando Salomão para edificar, era uma casa formada por madeiras que também vinha da terra dos gentios. E aquelas madeiras representam a nós. Graças a Deus, irmãos, que aquela visão que Pedro teve, aqueles animais ali dentro, presos como naquele lençol, representam os gentios que seriam salvos. Répteis, quadrúpedes e animais imundos, porque assim somos nós. Já reparou que de vez em quando escorre um venenozinho do lado da nossa boca? E Pedro fala aos Gálatas, se vocês brigam, cuidado para vocês não se devorar uns aos outros como as bestas, feras. Então aquelas feras ali, aquelas serpentes, todos aqueles bichinhos, éramos nós, os irmãos aqui no Rio de Janeiro. E eu também, todos nós. Mas o reino representa aquele lençol. O Senhor nos pegou pelo poder do Evangelho e nos colocou debaixo do senhorio do nosso Senhor e nos amarrou juntos. Às vezes queremos nos separar, mas Ele nos colocou juntos. Graças a Deus, né? Parece que o Senhor tem duas armadilhas maravilhosas para nós, para nos amarrar juntos. Casamento e igreja. Todo mundo casa para ser feliz, não é verdade? E a igreja também, né? Todo mundo no começo acha que a igreja é perfeita. Em Cristo, sim, mas em nós mesmos, irmãos. Quantas vezes o casal fala, será que meu casamento foi de Deus? Mas eu penso completamente diferente. Pois é, porque o casamento não é para te fazer bem, é para te quebrantar e transformar e Cristo ser glorificado, né? Então o Senhor leva-nos casar com pessoas completamente diferentes uma das outras, e a igreja é assim também.
Deus nos coloca no meio de muitos irmãos diferentes, com diversidades. E aí nos amarra juntos para mostrar que é o reino dele que tem que nos governar. E aí, irmãos, vai até o capítulo 10 o ministério de Pedro, ainda que não termina, mas é sintetizado. E depois do ministério de Pedro, quem você acha que vem no livro de Atos que prosseguiu o ministério da casa do Senhor, a edificação da obra do Senhor? Depois de Pedro, quem que vem? Vem Paulo, né? Capítulo 13. Pois é. Depois de Paulo temos João. Mas quantos seres viventes eram? Eram 4. O primeiro é cara de boi, que representa o Senhor em Mateus, e o Senhor através do ministério de Pedro. Até que interessante, as 2 cartas que Pedro escreveu são 2 cartas referentes ao reino de Deus. Mas aí Paulo representa, conforme o livro de Lucas, e Lucas era um discípulo de Paulo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, e Paulo apresenta nas suas 13 cartas e na sua pregação a casa de Deus, o edificador da casa de Deus, mas mostra também a igreja como um novo homem. O ofício de Pedro era pescar, e o Senhor falou para Pedro que ele seria um pescador de homens ou de almas. E o ofício de Paulo era fazer tendas. Por isso que Paulo foi levado pelo Senhor a ser o edificador da tenda de Deus. Mas, irmãos, se o ministério de Pedro foi até o capítulo 10 e beirando até o 11, o de Paulo começa onde? Quando que o Senhor envia Paulo? Em que capítulo? Capítulo 13. Então, entre o 11 e o 13 temos o 12. E o que aconteceu no capítulo 12? O martírio de Tiago. Tiago foi martirizado ao fio da espada. Sabe que dia que era aquele? Lá no capítulo 12 fala, e eram os dias dos... Vamos olhar que dia que era? Dos pães, uma irmã que falou, hein, gente? Vocês vigiem aí, varões. Eram os dias dos pães asmos. Quando o Senhor partiu o pão, ali era a Páscoa. Quando o Espírito Santo foi derramado no capítulo 2 de Atos, que dia que era? Era o dia de Pentecostes, 50 dias depois. Mas depois do Pentecostes veio os dias de asmo, o pão asmo, sem fermento. E o que aconteceu no capítulo 12? Tiago foi sacrificado ao fio da espada por Herodes. Irmãos, tem uma lição tão grande para nós. Você se lembra dos 4 seres viventes? E lá em Apocalipse não mostra que cara de leão e cara de homem. Não, cara de leão, cara de boi e depois cara de homem. Pedro e Paulo. Mas entre Pedro e Paulo tem Tiago. E aqui está o nosso problema, irmãos. O Senhor começa uma obra numa cidade, numa região, num país, um avivamento como era Pedro, que sua sombra curava, uma pregação gloriosa, muitos sinais. E aí depois temos mestres como Paulo, né? Procurando edificar a casa de Deus. Mas, irmãos, poucos avivamentos às vezes duram tanto tempo, porque uma geração conhece o mover do Senhor, mas às vezes a segunda geração não conhece. E o que era um movimento espiritual se torna um monumento humano. E o que começou no espírito às vezes se torna algo liderado pela mão do homem. Temos um problema que muitos querem ser Pedro e outros querem ser como Paulo. Mas lembre-se disso, irmãos, que entre Pedro e Paulo está o nosso querido Tiago. O Senhor tinha 12 discípulos e entre os 12 fez um trabalho muito específico com 3, que era Pedro, quem mais? Tiago e João. Você não pode excluir Tiago. Pedro fez toda aquela grande obra dele, deixou as suas cartas. João também foi o último a morrer e deixou 5 livros escritos, ou 5 cartas escritas. E aí temos uma grande obra em João. Mas quando você olha Tiago, que o Senhor treinou Tiago, o que Tiago deixou?
Qual é a mensagem de Tiago? O que ele pregou? Porque a carta de Tiago não é o mesmo autor entre os 12. O Tiago que escreveu a epístola é o irmão do Senhor que se converteu depois da ressurreição do Senhor. Mas o Tiago, que foi um discípulo treinado pelos seus 3 anos e meio, sua grande missão, sua grande obra foi que ele foi sacrificado, martirizado no capítulo 12 do livro de Atos. Irmãos, e isso tem um significado extraordinário, porque você não vai ter a casa de Deus se não passar por Tiago primeiro. Entre o poder do evangelismo representado por Pedro, a pregação trazendo Jesus como Senhor, e a edificação da casa revelada por Paulo, tem que aparecer a cruz. Pedro foi treinado para ser um grande apóstolo, Tiago também. A diferença é que Tiago foi um mártir. Tiago foi treinado para não ser, entre outras palavras, ninguém. Para não aparecer, para não representar algo próprio. E esse é o nosso problema. Todos nós queremos ser alguma coisa, queremos falar alguma coisa, defender alguma coisa, opinar em alguma coisa. Por que muitas vezes a obra de Deus não pode avançar? Porque alguns irmãos acham que têm o direito de segurar as coisas. E quando eles seguram, a obra de Deus passa adiante. E eles ficam para trás segurando o que acha que é a obra de Deus, porque não é mais. Quando o homem segura alguma coisa, deixou de ser a obra de Deus, porque só Deus pode segurar. Só Deus pode controlar. Só o nosso Senhor é cabeça. Só Ele tem o primeiro lugar. Só Ele tem a última palavra. Todos nós precisamos estar prostrados aos pés do nosso Senhor. Então, irmãos, Tiago representa a cruz. Tiago representa o despojamento. Tiago representa que antes de você ser um Paulo, você precisa morrer. Tiago representa viver uma vida oculta, viver uma vida despojada. Representa de que não há glória se não houver morte. Não há avanço na obra de Deus se não houver sangue. Representa que a nós não foi dado apenas o poder ou a fé para crer no nosso Senhor, mas também a graça e o poder para padecer pelo nosso Senhor. Nunca ouvi alguém falar que quer ser Tiago. Sempre ouvi alguém falar que quer ser como Pedro. Mas não tem Paulo sem Tiago. Não tem elo de Pedro e Paulo se não houver Tiago. Então lembre-se disso, irmãos. A obra de Deus hoje está contaminada. Tem tanto mundanismo, pecados, filosofias, humanismo. Tem tanto do homem, porque falta Tiago. Era o dia dos pães asmos, pão puro. O Senhor precisa nos purificar. Precisa nos levar ao fim. Nós precisamos ter muita clareza se queremos seguir o nosso Senhor. Ele fala, se alguém quer vir após mim, você não é obrigado, mas se você quer vir após mim, seja como Tiago. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não tome o nome do Senhor em vão. Não fale que você é um discípulo do Senhor. Não fale que você é um cristão, se você não está disposto a tomar a cruz e seguir o Senhor. O nosso querido Tozer disse que a desgraça do tempo que nós estamos vivendo é que as pessoas acham que pode ser cristão e amar ao mundo ao mesmo tempo. Ou querer ser santo sem santidade. É impossível ser santo sem santidade. Não podemos amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo, porque quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. O que o Senhor falou dos jovens através de João, o apóstolo? Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E o que mais? Vocês venceram o maligno. E tem mais uma coisa. A palavra de Deus
habita em vós, ou vocês têm a palavra de Deus. Mas como é que nós encontramos nossos jovens hoje? Muitas das vezes fracos, amando o mundo que está no maligno e sem a palavra de Deus. Isso representa apostasia. Não que estamos bem. Então, queridos, nós temos aí Tiago. Assim como temos o nosso Senhor que não abriu sua boca, ele veio servir ao Pai sem esperar alguma coisa para si mesmo. Depois, sim, de Tiago, nós temos Paulo. Enquanto Pedro falou do reino e representa o reino, Paulo vem mostrando pelo Evangelho de Romanos, ou o Evangelho do reino através do livro de Romanos. Poxa, Pedro, você está certo, cara? Temos uma natureza perversa e o bem que queremos fazer não fazemos, e o mal que não queremos fazer, esse nós fazemos. Eu mesmo, quando quis fazer o bem, o mal estava diante de mim. E até que eu descobri que eu pensava que podia fazer o bem, mas cheguei à conclusão de que não posso e que agora eu já não quero fazer o bem, mas eu sou um miserável homem. E eu já não quero fazer o bem. Na verdade, eu quero saber quem me libertará do corpo dessa morte. E aí Paulo descobre, graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, que, por um lado, herdamos algo em Adão, mas agora não precisamos tentar melhorar nossa vida humana e falida, porque Cristo é a nossa vida. Ser cristão não é tentar agradar a Deus pela força própria, mas é viver pela vida de outro, é viver pela vida de Cristo que habita em nós. Como Paulo era um homem muito culto e conhecia muito bem toda a história da época, quando ele fala, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Paulo está fazendo uma analogia a um estilo de morte romana, um homem maldito, que eles pegavam um cadáver recentemente morto e amarrava no cidadão que foi ajuizado, e amarrava juntos. E aquele homem vivo via aquele corpo se decompor junto com ele. E os germes e os bichos daquele corpo em decomposição começavam a penetrar sua carne. E quanto mais ele se mexia, mais os bichos penetravam e o comia. De maneira que a morte daquele corpo amortecido se tornava a sua morte. Então Paulo está falando assim, que quando eu tento viver por mim, que quando eu tento agradar uma lei, ou que quando eu não vejo que Cristo em mim é o segredo da vida cristã, eu estou debaixo da lei. Por isso ele está falando, quem me libertará desse corpo, esse homem que está amarrado em mim, sou eu. Só que ele não está por fora, ele está por dentro. E quanto mais eu tento viver em mim mesmo, e não tenho a Cristo como centralidade da minha vida, mais eu libero os bichos. O nosso ego é pior do que o próprio inimigo, irmãos. Porque ele foi vencido. Nosso maior inimigo já não é o mundo, não são os pecados, não é o diabo, não é o inferno, não é a morte, não é a condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas é essa situação aí. Para quem nós vamos viver? Quem governa nossas vidas? Quem é o centro de nossas vidas? Amém, queridos? Então agora, Paulo vem pegando esse lençol de Pedro cheio de nós, e esse lençol ele tem que transformar numa tenda. Entende? E esses animais que somos nós, ele agora traz o Evangelho do Reino, nos mostrando que em Cristo nós somos nova criatura. Agora precisamos conhecer a cruz, precisamos conhecer o poder da vida ressurreta, precisamos exercitar o Espírito, andar na nova vida, numa mente renovada,
Porque o propósito de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por Jesus Cristo. E aí Paulo fala da casa de Deus. Tantas coisas concernentes à sua casa. Mas só é possível ver a casa e falar da casa se você encontrar Tiago. Senão vai dar confusão. Quanto mais falarmos da igreja sem encontrar Tiago, mais problema nós vamos ter. Seria como um eclipse que se coloca a lua no lugar do sol. A ciência incha e o amor edifica. Em nome da unidade, temos divisão. Em nome da visão da igreja, muitas vezes criamos um sistema pior do que aquilo que nós achamos que é um sistema, porque às vezes não temos uma placa, e isso é muito mais sutil. Então, queridos, como precisamos ver essas coisas em relação à obra do Senhor? E aí lá no final do ministério de Paulo, ele disse: combateu o bom combate, completou a sua carreira e guardou a fé. Mas todos o haviam abandonado e ele estava só. E ele mostra nas epístolas, especialmente a Timóteo, que as redes do seu ministério ou da casa de Deus estavam rompidas. Assim como o Senhor chamou Pedro, ele estava lançando a rede, o Senhor falou que ele seria um pescador de almas. Quando o Senhor chamou Paulo, quando o Senhor chamou João, ele estava costurando redes. Agora que as redes estão rompidas depois de Paulo, porque todos da Ásia o abandonaram, e nós já temos ali o gnosticismo na carta aos Colossenses, as divisões em Corinto, nós temos tantas coisas em outras cartas. O Senhor levanta João, aquele velhinho com aproximadamente 90, 95 anos, e João vem costurar as redes. Irmãos, e quando João vem costurar as redes, ele vem mostrando que quando a realidade foi perdida, não adianta falar da casa em si. Ele não enfatizou o presbitério, não enfatizou disciplina, ele não enfatizou estilos de reuniões, ele não enfatizou muitas coisas que Paulo enfatizou na casa, mas ele procura trazer o povo do Senhor para a realidade espiritual. Uma das palavras mais centrais nas cartas de João são verdades. Verdade, luz, vida. Essas palavras são centrais nos escritos de João. Precisamos da revelação em luz para termos vida e andar na verdade. A verdade produz luz. Se tivermos a revelação da palavra, se tivermos vida da palavra e andarmos na verdade, então a casa pode ser edificada. Porque a casa nada mais é, irmãos, do que a edificação de Cristo em nós. Então, queridos, como hoje nós precisamos dessa complementação, porque Pedro enfatizou o reino, Paulo enfatizou a casa, João enfatizou a vida, João enfatizou a família. Enquanto Pedro mostra que somos súditos do rei, ou do reino, João mostra que nós somos filhos de Deus. Mas filhos para viver no terreno do rei, numa casa. Então é uma casa na esfera do reino para podermos viver em família. Mas, irmãos, uma família, por mais que estiver na casa do rei, sem disciplina, não vai dar certo. E aí temos Tiago. Então precisamos do reino para ter uma casa, na casa ter família que tenha disciplina. E aí nós temos a complementação desses 4 ministérios. Quando olhamos esses 2000 anos de história da igreja, muitos irmãos serviram e servem, podem ter ministérios diferentes, mas de alguma maneira eles vão trilhar essas 4 linhas, que representa a casa, o reino, a casa, a família e a disciplina. E nós precisamos ser complementados
Eu quero terminar só enfatizando essa necessidade de 4. Vamos lembrar de algumas vezes que Deus enfatizou o 4? No 4º dia ele criou o sol para governar o dia e a lua à noite. Se ele não tivesse criado esses grandes seres para governar, teríamos caos no universo. Tá certo? O 4º dia. Será que tem mais número 4 na Bíblia? Ah, tem. Bastante. Muito. Você lembra da arca? Quantos levitas tinham que levar a arca? 4. Um só não podia levar a arca. E esses 4 representam aqueles 4 ministérios de Efésios 4:11. Porque um apóstolo é alguém enviado. Então você tem profetas, mestres, evangelistas e pastores. E apóstolo é alguém que é enviado com um desses ministérios. A arca, que é o testemunho do Senhor, que é o próprio Cristo, nunca pode ser levada sobre os ombros de um homem só. De um estilo de ministério só. Ela vai te afundar. Você vai ser sucumbido. Todo aquele que tenta andar sozinho, ele é esmagado pelo peso que cai sobre ele. Ô irmãos, quantos irmãos começaram bem e o Senhor teve que seguir adiante sem eles, porque eles quiseram seguir uma linha sozinha. Nós precisamos passar pela cruz para aceitar complementação, porque sem os demais irmãos somos incapazes e incompletos. Deus não quer unidade com uniformidade, Ele quer unidade com diversidade de dons, ministérios, operações. Como diz uma máxima da história, no essencial, que são os fundamentos, unidade, somos um. No não essencial, flexibilidade. Temos que ter paciência e amor uns com os outros. E, sobretudo, o amor, porque Ele quer nos complementar. Então, irmãos, o número 4 aparece muitas vezes na Bíblia. E isso fala de governo, isso fala de ordem, isso fala de complementação. Se vamos seguir hoje, com a graça do Senhor, para essa edificação do tempo final, nós precisamos do equilíbrio desses 4 seres viventes, que representam os 4 aspectos da pessoa do Senhor, mas também os 4 aspectos da obra e do ministério da casa do Senhor. Que o Espírito Santo possa seguir no Rio de Janeiro, operando com os irmãos. Aquelas rodas representam a obra de Deus. Quando esses 4 seres viventes se mover e mudar a cara, presta atenção, hein? Nós vamos ter que mudar. Porque senão eles vão seguir e nós deixamos de ser a obra de Deus. Nos tornamos a nossa obra. Você vê que no livro de Atos, a cara de leão foi até o capítulo 10. Depois só mudou para a cara de boi no capítulo 12. Depois mudou para a cara de homem do 13 até o final. E no final do primeiro século, ou depois do martírio de Paulo, lá pelo ano 68, 64, 68, cara de águia com João. Então lembre-se, irmãos, no Rio de Janeiro, o Senhor também está se movendo. Tem hora que todos temos que nos lembrar que não somos nada, somos escravos. Especialmente quando vem as crises, né? Mas tem hora que o Senhor nos quer pregando o Evangelho. Mas às vezes Ele quer as 4 coisas ao mesmo tempo. Mas o importante é discernir a direção do Senhor numa cidade. Não ir por onde o Senhor não está indo. Só assim poderemos andar juntos. Só assim poderemos ter amor e paciência uns com os outros. E o Senhor poderá ter caminho entre nós. Que o Senhor abençoe os irmãos. E prossiga. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua graça abundante conosco, pela graça que o Senhor nos concedeu de compartilhar a tua palavra mais uma vez. Nós pedimos acima de tudo, Senhor, abra os nossos olhos, para que possamos ver mais e mais da pessoa do nosso Senhor. E que aqui nessa cidade, que o Senhor tenha aberto os olhos de muitos irmãos,
nos ajude, Senhor, a nos submeter ao Espírito do Senhor. Se a cara que o Senhor está enfatizando no Rio de Janeiro for de rei, ó Senhor, nos ajude a nos curvar e sermos todos súditos desse reino. Ou nos ajude a todos nos portar como servo, como filhos. E também, Senhor, não fugir de Tiago. Ó Senhor, em quantos lugares a tua obra tem sofrido tanto dano, porque temos abandonado a disciplina, tanto a disciplina doutrinária, como a disciplina moral. Senhor, se somos filhos, o Senhor vai nos açoitar, vai nos corrigir. Mas se somos bastardos, não receberemos a disciplina. Não permita o pecado, não permita o mundo, Senhor, avançar na tua igreja. Que os jovens sejam cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra e vençam o maligno desse mundo. Que os mais velhos conheçam a ti e o amor. Ó Senhor, sobretudo que o Senhor nos encabece nessa cidade, em todos os lugares, para que a restauração do Senhor possa seguir adiante. E o Senhor tenha glória, no nome de Jesus, nós te agradecemos e entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, um abraço. Desejava muito ficar mais tempo com os irmãos, mas quem sabe na outra vez que a gente planejar e a gente pode vir passar um tempo, se o Senhor tocar no coração dos irmãos, nos nossos, para isso, né? Deus os abençoe, irmãos. Obrigado.